Eu sou Júlio Gadelho, repórter do portal Rio de Notícias, e hoje nós estamos aqui com o candidato Marcelo Ramos, que vai atender a gente no nosso quadro especial Eleições na Rios. Tudo bem, Júlio? Alegria estar aqui com você e me coloco à disposição para esclarecer a cidade de Manaus sobre o nosso plano de governo. A primeira pergunta, candidato, é voltada para a questão do saneamento básico. Em dados recentes da Águas de Manaus, a gente tem um dado que alcançou 31% de saneamento básico, o atendimento da rede de esgoto. No seu plano de governo, tem uma proposta que fala da questão da compensação do IPTU para incentivar que as empresas, as casas, façam as redes de tratamento de esgoto. A gente quer entender como isso vai funcionar na prática, essa compensação, e também como isso beneficia a expansão da rede de esgoto. Vamos pegar primeiro a questão do dado publicado pela concessionária de esgoto. A concessionária de esgoto precisa esclarecer à população de Manaus o que é cobertura só de coleta e o que é cobertura de coleta e tratamento. Durante muito tempo ela cobrou taxa de esgoto onde só havia coleta. Então as pessoas estão pagando para ela coletar o esgoto e jogar num curso d'água sem tratamento. Isso está errado. Só tem que contar como saneamento básico onde tem coleta e tratamento. Além do mais, o prazo estabelecido entre a prefeitura e a concessionária, ele é muito frouxo. Ele prevê 90% de cobertura só em 2033. A cidade de Manaus não pode esperar tanto tempo para ter cobertura de esgoto, porque isso tem relação direta com saúde pública. Agora, em relação à nossa proposta específica, é que independente da legislação proibir, você pega um igarapé como o Mindu. Durante o trajeto do Mindu, você tem várias residências unifamiliares, casas, e vários condomínios que jogam o seu esgoto sem tratamento dentro do igarapé. Isso não poderia ter, o plano diretor proíbe, mas efetivamente existe. Nós vamos fazer um inventário de todos esses imóveis que estão jogando esgoto sem tratamento dentro do Mindu e vamos pactuar que se eles fizerem a sua estação de tratamento, nós vamos abater esse valor do IPTU. O IPTU é um imposto antipático, é um imposto que as pessoas não gostam de pagar. Nós vamos dar mais eficiência para ele e garantir uma execução direta, diminuindo o número de resíduos sólidos o número de esgotamento sanitário sem tratamento jogado nos cursos d'água de Manaus. A segunda pergunta, candidato, é para a sua proposta do pezinho de meia, ou pé de meia municipal. Como vai funcionar isso aqui na rede municipal e ele tem alguma semelhança com o projeto do governo federal? A premissa dele é a mesma do governo federal, mas nós decidimos que o pezinho de meia ele vai ser um guarda-chuva de um pacote de medidas para garantir permanência e qualidade da criança na escola, levando em conta que a prefeitura ela é responsável por creche, educação infantil, maternal, Fundamental 1, primeiro ao quinto ano, e Fundamental 2, sexto ao nono ano. Mas ela só tem parte do Fundamental 2. A maioria dos alunos da prefeitura está do primeiro ao quinto ano, etapa que a criança aprende a ler, a escrever e as 4 operações matemáticas. Portanto, uma etapa fundamental da vida escolar de uma criança. Então, o pezinho de meia, ele tem inspiração no projeto do governo federal, mas ele é um pacote de 4 medidas. A primeira delas é a bolsa, uma bolsa de R$ 150 para todas as famílias que tenham estudante na rede pública municipal e que sejam beneficiárias do Bolsa Família. Só que tem uma contrapartida, pelo menos 80% de frequência e fiscalização por parte da Secretaria de Assistência Social para que as crianças dessas famílias não sejam utilizadas como pedinte em sinal de trânsito, em porta de drogaria ou em porta de supermercado. Dentro do guarda-chuva pezinho de meia também está a previsão de entrega de 2 fardamentos escolares para todas as crianças no início do ano letivo, que a prefeitura parou de dar o fardamento escolar. Também dentro do guarda-chuva você tem a entrega de um kit de material escolar didático e paradidático, para que a criança tenha seu pincel, seu lápis de cor, seu caderno, sua caneta, seu lápis e possa ter uma qualidade na sua formação. E o quarto aspecto do pezinho de meia é que todo início de ano nós vamos fazer um exame de saúde da criança. Exame de vista, exame de nutricional, se ela não está desnutrida, e também o exame de verminose, para a gente garantir que a criança está saudável no início do ano letivo. Uma criança que não enxerga, uma criança desnutrida, uma criança com verminose, ela não consegue render na escola. Então, o pezinho de meia é uma rede de proteção mais ampla do que a do governo federal, que é só a bolsa. O senhor vem falando durante sua campanha da volta da figura do vigilante na porta das escolas. Como vai ser essa questão da contratação? Seria terceirizado? Seria a guarda municipal? Ele vai ser armado?
Como vai funcionar? Nós temos muitas escolas em Manaus, são mais de 400 escolas. Nós estamos falando de 2 turnos para conseguir cobrir o dia inteiro, porque o vigilante trabalha em turno de 12 horas. Portanto, nós não temos guarda municipal, efetivo suficiente da guarda municipal para isso. Nós vamos fazer o que foi feito no passado, que é voltar o vigilante privado, contratado pela prefeitura, para a porta da escola. Era assim. Na gestão do ex-prefeito amazonino, ele trocou os vigilantes da porta da escola por uma empresa que instala câmera dentro da escola. A questão é que a câmera, ela filma se estão furtando um computador, se tem uma agressão dentro da escola, mas o tempo de resposta dela é muito lento, porque a central fica aqui na Efigênio Salles. Daqui que chegue numa escola lá no Zumbi, daqui que chegue numa escola lá no Puraquequara, você já acabou a ocorrência. Nós vamos voltar o vigilante para a porta da escola, porque o vigilante é garantia de segurança. Ele consegue apartar uma briga de crianças, ele consegue apartar uma briga de pais, ele evita que um desconhecido entre na escola. Com o tempo, ele cria uma intimidade com o pai, com a mãe que deixa a criança. Ele sabe que aquela criança não está saindo com o estranho da escola. Então nós vamos voltar o vigilante para a porta da escola, porque isso é verdadeiramente proteger as nossas crianças e contribuir com a política de segurança pública da cidade. Candidato, outra pergunta voltada para a saúde, que a gente tem hoje a questão das UBS, que elas fecham no horário comercial, às 17 horas. Sua promessa de campanha é estender até às 10 horas. Mas como isso seria feito se a gente tem os gargalos ali dos próprios funcionários, né, das pessoas? Vamos lá. Primeiro, eu vou começar respondendo a tua pergunta. É simples, tem que ter concurso público. Não dá, com o atual quadro de funcionários, a gente não consegue cumprir o horário estendido das unidades básicas de saúde. Mas a UBS ela não funciona nem no horário comercial, porque o horário comercial vai até às 18 e as UBS fecham às 17. Acontece que depois das 18 é quando um pai e uma mãe que trabalham têm condições de chegar em casa e levar o seu filho na unidade básica de saúde. Se ela fecha às 17, para levar o filho, ele tem que faltar ao trabalho. Ou ser liberado pelo patrão, ou pegar um dia de falta e perder um dia de trabalho, que significa muito na renda dele. Então nós vamos ampliar o horário de funcionamento para até às 21 horas e nós vamos preencher os vazios assistenciais que existem hoje na cidade de Manaus. Por exemplo, quem mora no Aliança com Deus não tem uma UBS. Tem que ir para a UBS para o Alfredo Nascimento. Chega no Alfredo Nascimento, vão dizer que está fora da área. Aí vai para um pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, vão dizer que aquele atendimento é de UBS e no final o cidadão não sabe onde ser atendido. Nós vamos preencher os vazios, como por exemplo o Aliança com Deus, o Tarumã, que são áreas sem UBS, para que toda a cidade de Manaus tenha cobertura de unidade básica de saúde. E também no nosso plano de governo, o médico da família volta a fazer visita domiciliar, em especial para idosos, deficientes, crianças recém-nascidas, mulheres grávidas e doentes crônicos, hipertensos, diabéticos, para que a gente possa cumprir efetivamente o papel da saúde pública do município, que é responsável por atenção básica. Uma de suas propostas é voltar com aquele corredor exclusivo para ônibus, que a gente conhece como faixa azul. Mas ele já chegou a ser implementado em outros momentos e não deu certo. O que aconteceria que na sua gestão isso ia começar a dar certo? Não é porque o projeto é ruim, não deu certo porque quem implantou é incompetente. Foi corredor exclusivo de ônibus, BRT, que resolveu o problema do transporte coletivo em Curitiba, que resolveu em Medellín, que resolveu em Bogotá, que resolveu parte do problema do transporte coletivo no Rio de Janeiro. Com o BRT, a quantidade de passageiros no transporte coletivo do Rio de Janeiro aumentou 200%, porque é mais confortável, porque é mais rápido. A premissa do BRT é que não é justo que o meu veículo, que eu ando sozinho no ar-condicionado e não paro para pegar ninguém, tem a mesma prioridade no trânsito de um veículo que carrega 70 pessoas e para a cada 500 metros para pegar outras pessoas. Esse veículo que carrega mais gente, ele tem que andar mais rápido no trânsito. Qual é o problema? Nós tivemos 2 tentativas de implantação de BRT em Manaus. A primeira foi o Expresso, que deu errado porque o ex-prefeito Alfredo virou ministro e implantou antes de estar pronto. Não tinha ônibus suficiente para pegar as pessoas no terminal e levar para o centro, por exemplo. O segundo foi o ex-prefeito Arthur, que pintou uma faixa azul no meio da rua e disse que aquilo ali era BRT. Aquilo não é BRT. BRT propõe obra de infraestrutura, abrigos de ônibus adequados, veículos novos e com porta do lado esquerdo, porque o que o Arthur fez? Ele pintou a faixa azul, deixou uns poucos veículos do lado esquerdo, que é a plataforma do BRT, e deixou a maioria dos ônibus do lado direito. Ele não resolveu o transporte e colapsou o trânsito.
Não, nós vamos fazer todas as ações de infraestrutura. Você pega algumas vias, a Max Teixeira. A Max Teixeira, ela tem um corredor de ônibus consolidado. Pouca gente entra no corredor de ônibus, mesmo sem fiscalização. A Constantino Neri não tem. Por quê? Porque a Max Teixeira tem 4 faixas de rolamento e a Constantino Neri tem 3. Então tem que ter sensibilidade para entender que as pessoas só não vão fazer oposição ao BRT, a ideia de uma faixa exclusiva, se você não usar a faixa exclusiva para colapsar o transporte individual. Então nós vamos fazer as obras de infraestrutura, captar recursos junto ao governo federal, embarcar tecnologia, fazer sinalização inteligente, colocar mais ônibus com a porta do lado esquerdo para que todos os ônibus transitem no corredor e aí sim nós vamos dobrar a velocidade média da frota, porque o grande problema do transporte coletivo hoje em Manaus é que ele anda muito devagar. Na época do Expresso, a velocidade média era de 37 km por hora, hoje é de 12. O ônibus que anda devagar, ele demora muito. Se ele demora muito, ele passa muito lotado. E se ele demora muito, eu preciso de mais veículos para uma mesma linha. Portanto, o custo operacional é mais caro e a tarifa é mais cara. Então nós vamos dobrar a velocidade média da frota e com isso melhorar o conforto, aumentar o número de passageiros e conseguir uma tarifa mais baixa. Essa foi a entrevista com o candidato Marcelo Ramos do PT, onde você pôde conhecer um pouco mais das suas propostas. Deixando claro aqui que o portal Rio de Notícia buscou contato com todos os candidatos a prefeito de Manaus. E você pode acompanhar tudo o que foi falado nessa entrevista no portal riodenoticia.com.br.